O clima em Belém já é de decisão. O torcedor azulino sente no ar que vem jogo grande por aí, e não é para menos. O Clube do Remo fecha sua preparação para o confronto desta quinta-feira diante do Atlético Paranaense, em um daqueles duelos que podem mudar o rumo da temporada. A Série B afunila, os pontos começam a valer ainda mais, e cada detalhe pode ser o diferencial. O Leão chega embalado, com moral e mirando mais uma vitória dentro de casa, na busca por uma sequência que pode recolocar o time em uma rota positiva justamente na reta final do campeonato. A preparação foi intensa, com foco total na estratégia do técnico Guto Ferreira, que aos poucos vai encontrando uma base mais sólida para seu time. O Remo, inclusive, divulgou com antecedência a lista dos relacionados, algo que vem se tornando mais comum e que ajuda a aproximar o torcedor do dia a dia do clube. E nessa lista, algumas ausências importantes chamaram atenção. O zagueiro Reinaldo não se recuperou a tempo e foi vetado pelo departamento médico. O atacante Eduardo Melo e o meia Regis também seguem fora, em tratamento, e o atacante Janderson está suspenso. Ou seja, Guto vai ter que mexer no time mais uma vez, testando o elenco e a força do grupo. Por outro lado, o torcedor tem motivos para se animar. O goleiro Marcelo Rangel, que vinha sendo dúvida, está confirmado e deve ser o titular no gol azulino. A defesa deve contar com Marcelinho na lateral direita, Klaus e Caca Almeida na zaga, e Sávio pela esquerda. No meio, o trio formado por Nathan Camargo, Caio Vinícius e o grego Panagiotis parece ter conquistado a confiança da comissão técnica. No ataque, Pedro Rocha volta ao time titular, com Diego Hernandes pela direita e João Pedro centralizado. É um time que mescla experiência com juventude, acima de tudo, tem mostrado evolução tática nos últimos jogos. Mas a grande dúvida mesmo é sobre a forma como o time vai se comportar em campo. Diante do Operário, o Remo adotou uma postura agressiva, pressionando alto e tentando roubar a bola no campo ofensivo. A estratégia deu certo e foi determinante para o bom resultado fora de casa. A pergunta que fica é: será que essa mesma abordagem vai funcionar contra o Atlético Paranaense? O Furacão é uma equipe mais qualificada, com jogadores que sabem explorar os espaços e que podem castigar qualquer erro na saída de bola. Se o Atlético decidir esperar o Remo, como é comum em jogos fora de casa, o time azulino vai ter que propor o jogo, e é aí que mora o perigo. Será que esse meio de campo consegue criar com eficiência? Será que o ataque vai conseguir furar uma defesa bem armada? Do outro lado, o Atlético também chega pressionado. A equipe paranaense sabe que um tropeço em Belém pode custar caro. A briga no G4 da Série B está acirrada, e qualquer ponto perdido pode significar a queda de posições importantes. Com confrontos diretos acontecendo ao mesmo tempo, como é o caso do duelo entre Cuiabá e Novo Horizontino, o Furacão está com a corda no pescoço. Uma vitória do Remo pode tirar o Atlético do G4, e isso torna o confronto ainda mais tenso. O técnico adversário certamente está ciente disso e deve montar um esquema cauteloso, tentando explorar os erros do Leão nos contra-ataques. Isso exige atenção redobrada da defesa azulina, principalmente dos laterais, que precisam apoiar sem deixar espaços às costas. E para esquentar ainda mais esse caldeirão, o Baianão promete estar pulsando. A expectativa é de casa cheia. Segundo as informações mais recentes, foram colocados à venda 8.000 ingressos, e até a última atualização, restavam pouco mais de 2.000 disponíveis. Com gratuidade, bem entrada e a presença sempre fiel da torcida azulina, a estimativa é de 14.000 pessoas empurrando o time do início ao fim. Um verdadeiro inferno azul que pode fazer toda a diferença. Mas o torcedor também tem que entender a importância da paciência nesse tipo de jogo. Não se trata de um adversário qualquer, não é o lanterna da competição, é o Atlético Paranaense. Então, vai ter momento que o time vai errar passe, vai recuar bola, vai segurar o ritmo, e isso faz parte do jogo. O apoio incondicional precisa estar presente durante os 90 minutos. Reclamação só depois do apito final. A atmosfera de decisão já tomou conta de Belém. E não é exagero dizer que esse é o jogo do ano até aqui. Cada rodada que passa, os confrontos diretos vão se tornando mais decisivos. O Leão vem de 2 vitórias seguidas, e se vencer o Atlético, chega com tudo para o clássico reparado a próxima semana.
Mas o papo de clássico precisa ficar guardado por enquanto. Pensar no Paysandu agora seria um erro fatal. O foco total tem que ser no Furacão, porque só passando por esse desafio o Remo vai com confiança para o que vem pela frente. O elenco sabe disso, a comissão técnica sabe disso, e o torcedor precisa embarcar nessa mesma vibe. Não tem jogo fácil na Série B, e esse jogo contra o Atlético talvez seja o mais difícil dessa reta final. Não dá para errar, não dá para vacilar. Inclusive, nos bastidores já se discute uma possível mudança no setor ofensivo. Pedro Rocha, que retorna ao time titular, pode atuar mais centralizado, deixando João Pedro no banco e mantendo Nico Ferreira pelo lado esquerdo. Isso porque o Nico, mesmo não sendo um atacante de muitos gols, tem contribuído taticamente, ajudando na marcação e na recomposição, principalmente pelo lado esquerdo. Ele fecha bem os espaços, cobre as subidas do lateral e oferece equilíbrio defensivo. Com o Pedro Rocha mais centralizado, o Remo ganha em presença de área e mantém a estrutura tática que funcionou nos últimos jogos. É uma alternativa que pode surpreender o adversário, e tudo vai depender do que foi treinado durante a semana. Enquanto isso, a tabela da Série B começa a se movimentar e já trouxe alguns resultados interessantes nesta 31ª rodada. O Amazonas surpreendeu e venceu o Criciúma por 2-1. E o detalhe, o Criciúma já soma 3 partidas sem vitória, o que mostra que até os times mais regulares também oscilam. O Goiás perdeu em casa para o CRB, e esse resultado ligou o alerta. Tem gente já dizendo que o Goiás é o cavalo paraguaio da temporada. Pode até parecer exagero, mas o desempenho recente do time goiano levanta essa dúvida. Já o Botafogo de Ribeirão Preto bateu o Paysandu por 1-0 e praticamente empurrou o rival para a Série C. Um resultado que mostra como o Leão perdeu pontos bobos contra equipes mais frágeis. Na noite de ontem, outros jogos movimentam a rodada. Cuiabá e Novo Horizontino se enfrentam em um duelo direto que interessa demais ao Remo. O ideal? Um empate, para que nenhum dos dois dispare na tabela. Esse jogo também mexe com a vida do Atlético Paranaense, que pode ser ultrapassado por quem vencer. Operário e Atlético, Avaí contra Volta Redonda e América Mineiro enfrentando Vila Nova completam os confrontos. São jogos que vão desenhar com mais clareza o que o Remo vai encontrar até o fim da competição. Mas, independentemente de qualquer resultado, o foco precisa estar no seu próprio desempenho. Se fizer o dever de casa, o Leão tem grandes chances de brigar pelo acesso até a última rodada. E não dá para deixar de falar sobre a boa notícia que veio do futebol feminino. O clube do Remo será o único representante da região norte na Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina, que acontece em dezembro. É a 3ª edição da competição e marca um passo importante para a modalidade. As meninas azulinas vão encarar um grupo complicado, com São Paulo, A. Esse tipo de iniciativa precisa ser valorizado, divulgado e apoiado. Porque a base é o futuro de qualquer clube, e o feminino ainda mais. É preciso enxergar além do momento. Enquanto isso, o torcedor azulino se prepara para viver mais uma noite mágica no Baenão. Porque quando a camisa azul entra em campo, é o coração que fala mais alto. E amanhã, contra o Atlético Paranaense, vai ser coração contra coração. 2 times precisando do resultado, 2 torcidas vibrando, 2 projetos de acesso em jogo. E no meio disso tudo, um clube do povo, um time de tradição, buscando sua redenção dentro de casa. E se a expectativa já era grande, ela só aumenta conforme o relógio vai correndo rumo à hora do jogo. A cidade de Belém respira Clube do Remo, e a energia que emana das ruas é de confiança e ansiedade. O torcedor sente que esse é o momento. Não apenas pelo adversário, mas pelo contexto. 2 vitórias consecutivas, uma chance real de encostar no pelotão da frente, um clássico logo ali no horizonte, principalmente, uma atmosfera favorável. A torcida voltou a acreditar. A conexão entre arquibancada e gramado parece ter sido restabelecida. E quando isso acontece, o Baenão vira um caldeirão que não perdoa visitante. E é exatamente disso que o Leão precisa, transformar cada gota de suor em vantagem dentro de campo, fazendo valer o mando, a camisa e a tradição. Só que esse jogo tem mais do que apenas os 3 pontos em disputa.
Ele carrega um peso emocional gigante. Não é exagero dizer que o duelo contra o Atlético Paranaense tem cara de final antecipada. O adversário é tradicional, vem com a ambição de garantir seu lugar no G4, e ao mesmo tempo tenta não deixar escapar o controle emocional, pois sabe que qualquer falha pode custar muito caro. Do lado azulino, o discurso nos bastidores é um só: foco total. Nada de pensar no clássico, nada de olhar para frente antes de resolver o agora. A ordem é entrar em campo com a faca nos dentes e tratar esse jogo como o divisor de águas da temporada. Porque uma vitória contra o Furacão pode não apenas elevar o moral, mas também mudar a rota do campeonato inteiro. E essa mentalidade começa pelo banco de reservas. Guto Ferreira, experiente, já viveu batalhas semelhantes. Sabe a importância de controlar o emocional dos seus jogadores e manter a concentração. Ele tem insistido muito na questão do equilíbrio, principalmente entre defesa e ataque. O Remo precisa ser intenso, mas sem desorganizar. Precisa ser ofensivo, mas sem se expor demais. A leitura do jogo será fundamental. Se o Atlético vier para cima, talvez o Leão consiga explorar os espaços. Mas se o adversário recuar e tentar jogar no erro, aí o desafio é outro: ser eficiente na posse e ter criatividade para furar o bloqueio. E é aí que entra o papel dos meias, dos volantes que saem pro jogo, das jogadas ensaiadas e até mesmo das bolas paradas. Num jogo nervoso como esse, um detalhe pode decidir tudo. A expectativa também gira em torno de algumas individualidades. Pedro Rocha, por exemplo, que retorna ao time titular, tem a chance de mostrar sua qualidade num cenário de alta pressão. Ele é um jogador acostumado com decisões, e o torcedor espera que ele assuma esse protagonismo, seja finalizando, articulando ou sendo decisivo em uma jogada de profundidade. Já Diego Hernandes vem em boa fase, com atuações regulares e mostrando que pode ser uma peça importante nessa reta final. E João Pedro, mesmo contestado por parte da torcida, tem feito um trabalho tático interessante, puxando marcação, abrindo espaço e incomodando os zagueiros adversários. A dúvida sobre manter ele ou colocar Pedro Rocha centralizado ainda paira no ar, mas qualquer que seja a escolha, ela vai carregar uma carga enorme de responsabilidade. No meio-campo, o grego Panagiotis vem sendo um dos jogadores mais comentados. Não apenas pelo nome diferente, mas pela entrega dentro de campo. Ele tem sido um motorzinho no setor, marcando, distribuindo, aparecendo como opção. Junto com Caio Vinícius e Nathan Camargo, o trio tenta dar sustentação e equilíbrio. Mas o grande desafio será justamente esse: manter a posse com qualidade, fazer a bola girar, encontrar espaços e não se precipitar. A torcida precisa entender que nem sempre o time vai atacar com velocidade. Às vezes será necessário cadenciar, tocar de lado, esperar o momento certo. Contra um adversário que sabe se fechar bem, o erro pode ser fatal. E o Remo tem que ter inteligência para não cair nessa armadilha. A zaga, por sua vez, precisa mostrar firmeza. Klaus e Kaka Almeida têm a missão de neutralizar o ataque do Atlético, que costuma apostar muito em jogadas de velocidade pelas pontas e bolas aéreas. Com Reinaldo fora, a dupla precisa de entrosamento, e a cobertura dos volantes vai ser essencial. Já nas laterais, Marcelinho e Sávio terão que se desdobrar. Vão apoiar, sim, mas o primeiro dever é marcar. Não adianta se lançar ao ataque e deixar um buraco nas costas. E essa coordenação entre as linhas defensivas será um dos pilares da partida. Marcelo Rangel, que retorna ao gol, carrega nas luvas a responsabilidade de manter a segurança. Ele sabe que um erro lá atrás pode ser irreversível num jogo tão tenso. Outro ponto de atenção é o psicológico. A Série B é traiçoeira, e times emocionalmente instáveis pagam caro. O Atlético Paranaense, pressionado para se manter no G4, pode sentir o peso da partida. Já o Remo, empurrado por um estádio lotado, precisa canalizar essa energia da arquibancada de forma positiva. Nada de afobação. Nada de se desesperar caso o gol demore a sair. A ansiedade do torcedor não pode contaminar o time. Por isso, o apoio durante os 90 minutos é fundamental. Não é um momento de vaiar, de reclamar de cada passe errado. O Baenão tem que ser combustível, não obstáculo.
É na base do grito, da batida no peito, da pressão nas arquibancadas que o leão costuma crescer. E esse jogo precisa ser vivido como uma batalha conjunta. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começou a agitar o cenário paraense e promete mexer com os corações da torcida do Remo. Segundo informações que circulam em grupos ligados ao clube, ninguém menos que Ronaldo Nazário, o fenômeno, estaria negociando a compra da SAF do Remo, em um negócio que movimentaria cifras bilionárias. A notícia, que chegou como um verdadeiro choque para os torcedores, ainda não foi confirmada oficialmente, mas já provoca um burburinho gigantesco nas redes sociais e nos corredores do Baianão. Fontes próximas ao atacante e empresário garantem que Ronaldo tem observado de perto o futebol do Norte nos últimos meses e estaria interessado em projetos com potencial de crescimento, onde pudesse aliar paixão pelo esporte e estratégia de investimento. O nome do Remo teria surgido em conversas iniciais como um alvo perfeito, um clube tradicional, com grande torcida e uma marca reconhecida, mas que precisa de estrutura para atingir novos patamares. O suposto interesse do fenômeno não se limitaria apenas à aquisição da SAF. Circulam rumores de que ele estaria planejando injetar capital significativo no clube, modernizar a gestão, reforçar a equipe e até transformar a infraestrutura do Baianão, dando ao Leão um projeto capaz de disputar estabilidade e protagonismo em nível nacional. Alguns membros da diretoria azulina, que pediram anonimato, confessam estar animados com a possibilidade, mas também cautelosos, lembrando que ainda não há qualquer contrato assinado ou anúncio oficial. Nas redes sociais, a notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Torcedores discutem o que seria um novo capítulo para o Remo, com memes, teorias e expectativas sobre a chegada de Ronaldo. Muitos já sonham com reforços de peso, marketing robusto e até rivalidades renovadas com o Paysandu, enquanto outros pedem cautela, lembrando que rumores desse porte muitas vezes não se concretizam. Mesmo sendo apenas um rumor, a simples possibilidade de Ronaldo entrar no futebol paraense traz uma energia inédita ao clube e à sua torcida. A especulação de que o fenômeno poderia se tornar o grande patrão do Remo já alimenta expectativas sobre novos investimentos e um projeto audacioso que mudaria a história recente do time. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa negociação que promete sacudir o futebol do norte do país, e quem sabe, colocar o Leão novamente em destaque nacional com o carisma e a visão de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venha um M.